Alguma vez na vida você se esforçou até o seu limite e não obteve o resultado desejado ou resultado algum? Olá, meus queridos! Hoje vamos refletir a respeito do tema Jogando a Rede do Lado Certo, baseado no Evangelho de João, capítulo 21, dos versículos 3 a 14, com a supressão de pequenas partes, sem, porém, alteração do conteúdo. Acompanhe conosco o texto bíblico. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro, e eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas não pegaram nada a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram a rede à direita e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Os outros discípulos vieram ajudar arrastando a rede cheia de peixes, pois estava apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela tinha 153 grandes peixes. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois da morte de Jesus, os discípulos ficaram desanimados e frustrados com a missão do Messias e se dispersaram. O que fazer se não continuar a vida de antes? O primeiro a decidir foi Pedro. Vou pescar, disse ele. Nós vamos com você, disseram os outros discípulos. Pegaram o barco de um deles e começaram a lançar a rede. Porém, em vão, nada pegaram durante toda aquela noite. Além da frustração do fim da missão de Jesus, agora mais um fracasso. Fracasso, cansaço, escassez, noite sem dormir, sem peixe para repartir, nada para levar para casa. Depois de uma noite inteira sem resultados, apesar de todo o esforço, Jesus, sempre amável e misericordioso, aparece-lhes ali na praia. Ainda escuro, os discípulos ouvem uma voz que ecoa, joguem a rede do outro lado. Mesmo sem saber exatamente quem era, obedecem àquela voz que lhes parece conhecida. João a identificou como sendo a voz do Senhor. Com a rede lotada de 153 grandes peixes, outros discípulos vão ajudar a puxar a rede. Chegando na praia, Jesus já os esperava com uma refeição pronta. Agora, todos tinham certeza, tratava-se realmente de Jesus, mas ninguém se atrevia a perguntar, quem és tu? Aqueles homens que até agora estavam dispersos, sem rumo, sem saber o que fazer, sentem-se reanimados, entusiasmados. No entanto, nenhuma palavra é pronunciada, nenhum deles se atreve a abrir a boca. O Jesus que estava morto agora está diante deles e eles comem com Jesus. Que alegria, que alívio novamente com o Mestre. A história de fracasso daquela noite fora transformada em um dia de abundâncias. Os discípulos haviam desistido, mas Jesus não desistira deles. Haviam se dispersado,
mas Jesus os ajuntara novamente. Jesus transformou suas tristezas, frustrações e fracassos em alegria, esperança e sucesso. A presença de Jesus é sempre transformadora. Repita comigo, a presença de Jesus é sempre transformadora. Meus queridos, com este texto aprendemos as seguintes lições para a vida de cada um de nós. Primeira lição: quando não incluímos Jesus nos nossos planos, nos nossos projetos, a possibilidade de fracasso é gigantesca. Aqueles homens trabalharam a noite toda e não pescaram nada, porque agiram com base nos seus próprios conhecimentos, nas suas habilidades e experiências pesqueiras para fazerem o que sempre fizeram. Como que pescadores, com a experiência deles, não pegariam nada? Isso certamente nunca passara pela mente daqueles homens. Se ouvissem isso de alguém antes que iniciassem a fatídica pescaria, simplesmente ririam muito. Portanto, a primeira lição desse texto que nós aprendemos é que quando não incluímos Jesus nos nossos planos, nos nossos projetos, a possibilidade de fracasso é gigantesca. Segunda lição que nós aprendemos com esse texto. A segunda lição que nós tiramos desse texto é: quando estamos sem Jesus no barco da vida, tocamos o sucesso, mas não o enxergamos. Esbarramos nele, mas não o vemos. Os apóstolos trabalharam noite toda, jogando a rede sempre do mesmo lado, o lado errado. Nunca pensaram na possibilidade de jogarem a rede do outro lado, porque, a princípio, essa atitude não tinha nenhum sentido, já que o local era o mesmo e peixes nadam, e, logicamente, nadariam de um lado para o outro. Portanto, não fazia sentido jogar a rede de outro lado que não o que eles já estavam lançando-a. Mas a lógica de Deus não é como a lógica humana e vice-versa. Portanto, meu querido, a sua lógica não é a lógica de Deus e a lógica de Deus não é a sua lógica. Na vida, o esforço humano, por maior que seja, resulta em nada quando não se tem a orientação de Jesus. Quando não se tem Jesus participando das nossas atividades, o trabalho é pesado e infrutífero. Portanto, a segunda lição que nós tiramos desse texto é que quando estamos sem Jesus no barco da vida, tocamos o sucesso, mas não o enxergamos. A terceira lição que nós podemos tirar do texto é que quando ouvimos e obedecemos a voz de Jesus, tudo se transforma em nosso benefício. Quando convidamos Jesus para fazer parte das nossas atividades diárias, a escassez é transformada em abundância. Tal afirmativa se confirma, por exemplo, na multiplicação dos pães e na transformação da água em vinho. Portanto, terceira lição que nós aprendemos é que quando nós ouvimos a voz do Senhor Jesus e a obedecemos, tudo se transforma em nosso benefício. Quarta lição que nós tiramos desse texto é: nada impede a ação de Jesus na vida dos seus adoradores. A falta de claridade e a distância não foram obstáculos aos ouvidos dos discípulos que reconheceram ser Jesus quem dava as orientações de jogarem a rede do outro lado. Salmo 139, versículo 12, afirma que nem as trevas me encobrirão de ti, pois para ti a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz para ti é a mesma coisa. Em João 10, 27, o próprio Jesus declara: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem.
A partir daquela noite de tremenda experiência com Jesus, os discípulos passaram a entender o propósito da morte do Senhor Jesus e mudaram os seus ânimos. Meus queridos, quando ouvimos a voz de Jesus e a obedecemos, ela passa a ser o nosso norte, o nosso rumo, a nossa direção. Portanto, a quarta lição que nós tiramos é: nada impede a ação de Jesus na vida dos seus adoradores. Meu querido, minha querida, não permita que a correria da vida, que as preocupações e as dificuldades do dia a dia impeçam a voz de Jesus de soar no seu coração. Para o seu próprio bem, meu querido, minha querida, e para o bem daqueles que você ama, ouça e obedeça a voz do Senhor Jesus Cristo. Como fazer isso? Certamente você poderá estar se perguntando agora. A resposta é através da leitura da Bíblia e da oração praticadas diariamente. Preste atenção, meu querido, minha querida, no que Jesus está dizendo para você. Talvez você esteja cansado, cansada de jogar a rede sem resultado algum, pois está jogando-a do lado errado, sem saber disto. Siga as orientações da Bíblia. Ouça a voz de Jesus. Ele mesmo diz em Mateus 11, 28, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei o descanso. Ouça a voz do Senhor Jesus falando com você agora, falando com você dia a dia, e obedeça a voz dele para a sua vida. Quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia, a palavra dele, Deus. Deus abençoe grandemente a sua vida. Espero que essa palavra de reflexão, baseada na palavra do Senhor, tenha feito efeito na sua vida. Senhor Deus e Pai, eu te louvo, Senhor Deus, e te agradeço, ó Pai, por cada dia, Senhor, que o Senhor tem cuidado de nós. Te agradeço pelas providências, te agradeço pelo sustento, te agradeço, ó Deus, pelo seu amor para conosco, ó Pai. Te agradeço, Senhor Deus, porque nós sentimos, mesmo em meio a essas dificuldades, a essa pandemia, mas sentimos o seu cuidado em todos os momentos, ó Pai. Te agradeço pela saúde, Senhor Deus. Te agradeço, ó Pai, porque o Senhor tem nos sustentado a cada dia, Senhor Deus. Te louvo e te agradeço, ó Pai, pela salvação em Cristo Jesus e porque o Senhor nos amou de tal maneira, ó Pai, que morreu por nós para que nós possamos ter a salvação. Senhor Deus, eu quero te pedir também, ó Pai. Quero te pedir que o Senhor continue conosco, continue nos abençoando, continue cuidando de nós, esteja com cada família da Memorial, ó Pai, visitando cada lar. O Senhor conhece o coração e as dificuldades de cada um, ó Pai. Esteja amparando, esteja sustentando, esteja trazendo, ó Pai, o conforto, trazendo o ânimo, a força que cada um precisa, Senhor Deus. Esteja com cada um, Senhor Deus, resolvendo cada problema, cada dificuldade que cada irmão possa estar passando, Senhor Deus. Te agradeço, ó Pai, porque o Senhor é maravilhoso, ó Pai, e que nada, ó Pai, nada tem nos faltado, Senhor Deus. Te louvo, Senhor Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Deixe o seu like e clique no sininho na opção Todas. Inscreva-se no nosso canal e compartilhe as nossas mensagens. Assim você estará nos ajudando a divulgar o maravilhoso reino de Deus. E não se esqueça, todos os domingos às 19 horas estaremos em culto presencial, transmitindo pelo Facebook. Abraço, até mais, Deus abençoe a sua vida.